Salve, salve, web alunos! Meu nome é César e eu sou professor de História. Estarei postando vídeos aqui junto do professor Luciano para que vocês possam ter a correção e a explicação do conteúdo, não só de Geografia, mas também de História. Espero que vocês gostem. Mas hoje nós não vamos falar de História, mas sim da pré-história. Já que o tema dessa primeira semana do PET 1 é a relação entre os modos de vida nômade e sedentário com o espaço geográfico, que é basicamente onde nós teremos a transição da pré-história para a história. Acontece que por muito tempo, fonte histórica, que é aquilo que nós historiadores usamos para poder reconstruir o passado, só podia ser escrita, e por isso só poderia existir história a partir da escrita. E foi quando criaram esse termo pré-história para designar tudo aquilo que aconteceu antes da invenção da escrita. Esse termo soa meio pejorativo, você não acha? Uma pessoa que não sabe escrever, um bebê, uma criança ou até mesmo um analfabeto não tem história? Mas então, como nós, historiadores, sabemos o que aconteceu há tanto tempo, se eles não deixaram nada escrito e nós não estávamos lá? Acontece que anos depois dessa classificação de pré-história, surgiram outros pesquisadores, como os arqueólogos, os antropólogos, que encontraram materiais como ossadas, ferramentas e até as pinturas rupestres, que são também fonte histórica e nos ajudam a reconstruir esse passado. A pré-história é o período mais longo da nossa história, mas relaxa que o vídeo vai ser curto. O período da pré-história costuma ser dividido em três partes. A primeira é o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, onde a principal característica dos povos que viveram nesse período é de que eles eram nômades. Eram povos que viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. E quando acabavam esses recursos onde eles estavam, eles tinham que ir para outro lugar procurando comida. Eles dependiam da natureza para poder sobreviver, eles não tinham um controle sobre ela ainda. Então, quando acabava os recursos, ele pegava ali suas coisas, se mudavam, procuravam outra caverna para ficar. Ainda eram os povos da caverna, é onde eles vão fazer as primeiras pinturas rupestres, registrando o cotidiano deles. Já tinham um certo domínio do fogo, seja para cozinhar alguma coisa ou para poder se proteger dos animais à noite. E o período tem esse nome Pedra Lascada por conta das ferramentas que eles usavam, que eram em sua maioria feitas de lascas de pedra. Já existia uma certa divisão do trabalho, enquanto os homens tinham o costume de sair para caçar, as mulheres ficavam em casa cuidando das crianças ou colhendo as frutas. E vai ser por isso que muito provavelmente foram as mulheres que tiveram ali a percepção que vai levar esse povo para uma revolução. Então temos o segundo período, que é o período Neolítico ou Idade da Pedra Polida, que é onde acontece uma revolução. Eles aprendem a cultivar o próprio alimento. Muito provavelmente essas mulheres que eu falei para vocês anteriormente, elas começaram a perceber que as sementes das frutas que elas comiam e jogavam no chão, dali nascia um broto, nascia alguma coisinha ali. Então, com o tempo, através da observação e da experimentação, elas descobriram que você poderia plantar um alimento, nascendo assim a agricultura. Com isso, eles não precisavam mais ficar indo de um lugar para o outro procurando comida, então eles não dependiam mais da natureza oferecer o recurso, eles já tinham um certo controle sobre a natureza. E como não precisavam ficar indo de um lugar para o outro, eles construíam casas, normalmente sempre próximo aos rios, que era onde eles iam tirar água, seja para beber ou para irrigar o solo para o plantio. E essas casas foram crescendo e muito rapidamente se tornavam vilas. Não só isso, mas eles também descobriram que certos animais eram mais dóceis e começaram a criar esses animais, surgindo assim a pecuária. Surgindo os primeiros pastores ali de ovelhas, de bovinos, entre outros, que também dependiam dessa água dos rios para poder sobreviver. Agora, como os homens não tinham mais que ficar saindo para caçar, eles tinham mais tempo para poder ficar melhorando as suas armas. E aquela arma que antes era só de lascas de pedra, eles vão começar a polir para deixar ela mais afiada. Por isso o nome do período de Pedra Polida. Intensifica então a divisão do trabalho, cada um vai ter a sua função, vai ter o responsável pela agricultura, vai ter o responsável pela pecuária, vai ter o responsável pela defesa, que vai proteger a vila, porque nesse período ainda existiam alguns nômades. Essa transição do Paleolítico para o Neolítico não foi ao mesmo tempo para todos os grupos, então ao mesmo tempo que existiam vilas e pessoas criando animais e cultivando o próprio alimento, ainda existiam grupos que saíam por aí procurando alimento. Então, obviamente, quando um grupo nômade encontrava um grupo sedentário, eles olhavam e pensavam, nossa, quanta comida em abundância, e já logo iam atacar. Então precisava ter alguém para defesa, para proteger essa vila. Nesse período começa o uso da roda e também teremos um desenvolvimento muito grande do artesanato, principalmente o da cerâmica, porque agora, como eles produziam muitos alimentos, eles tinham que guardar o excedente em algum lugar para comer depois, seja para tocar com outra vila através do escambo. E por último, nós temos a Idade dos Metais, que é quando o homem vai aprender a metalurgia do cobre, do bronze e também, por último, do ferro, podendo fazer assim armas melhores e equipamentos melhores. Acontece a revolução urbana, porque aquelas vilas vão crescer tanto que vão se tornar cidades,
intensificando a divisão social, surgindo os primeiros líderes que vão designar a função de cada um ali, seja do pastor, do metalúrgico, que faz as armas, da pessoa responsável pela agricultura, os comerciantes, os artesãos e por aí vai. E tudo isso que eu falei do período paleolítico, neolítico e idade dos metais vai de mais ou menos 12 milhões de anos antes de Cristo até 4.000 antes de Cristo com a invenção da escrita, que vai possibilitar então o registro dessa memória. E os primeiros povos que vão usar da escrita para registrar o seu cotidiano vão surgir ali na região do Crescente Fértil, mais ou menos ali os povos sumérios, os caldeus, os babilônicos e os egípcios. E essa foi a aula de pré-história, espero que tenham gostado. Tem a correção do PET aí no canal também, é só procurar. Caso tenha alguma dúvida é só deixar aí embaixo nos comentários também. Valeu!